Bahamas. Um lugar de extraordinária beleza. Construída ao longo de milênios sobre uma base de corais oceânicos antigos. Em suas 3.000 ilhas e ilhotas, há um duelo constante entre a vida e a morte. Entre as criaturas mais assustadoras e mágicas do planeta. Bahama Selvagem. Das 700 ilhas das Bahamas, seres humanos vivem em apenas 30 delas. Sob a água estão os cânions mais profundos, os abismos mais íngremes e os tesouros geológicos escondidos. Também abrigam algumas das espécies selvagens mais espetaculares do mundo, incluindo algumas criaturas encontradas somente aqui. A interação do sol, areia, água e corais criou ecossistemas únicos para alimentar e abrigar os animais. Os pesquisadores não conseguem explicar. Essa é a maravilha e a beleza das Bahamas. Um ecossistema isolado na ilha Eleuthera é diferente de todos os outros na Terra. A existência desse lago de água salgada é inexplicável. Ele é separado do Oceano Atlântico por uma parede de rocha calcária. Peixes predadores, como a barracuda ou tubarões, não vivem ali, enquanto outras espécies de peixes parecem prosperar e são encontradas com maior frequência do que no oceano adjacente. O cavalo marinho é diferente da maioria dos peixes. Sua minúscula nadadeira dorsal e 2 nadadeiras peitorais não são eficientes e ele nada muito mal. Ele passa a maior parte do tempo se alimentando em uma pequena área. E usa sua cauda prênsil para se ancorar em algum lugar para comer. Como cavalos marinhos não nadam rápido, eles se escondem de predadores, como peixes ou caranguejos, entre a vegetação. Ele pode mudar de cor ou até desenvolver filamentos para simular o habitat à sua volta. Cada olho se movimenta de forma independente, procurando alimentos e perigos. Os cavalos marinhos usam a sucção para se alimentar. Sua tromba funciona como um canudo para capturar crustáceos invisíveis e copépodes. Pesquisadores descobriram que eles estão entre os predadores mais eficazes do planeta, sendo bem-sucedidos em 90% do tempo. Eles determinaram que a tromba dos cavalos marinhos é moldada para criar uma movimentação mínima na água para não alertar as presas de sua chegada. O que é ainda mais impressionante, já que ele deve ficar milímetros de sua presa para ter sucesso. Como não tem dentes, ele às vezes regurgita alimentos difíceis de engolir e tenta de novo.
Com poucos peixes predadores, os pesquisadores encontraram uma densidade de cavalos marinhos maior nesse lago do que em habitats semelhantes pelo mundo. Eles proporcionam uma atmosfera mágica quase surreal. No passado, grandes canais e mudanças no nível do mar permitiram que criaturas maiores entrassem e saíssem do Lago Sweetings. Hoje, é provável que ele esteja ligado ao mar pela rocha porosa, que faz com que a água suba e desça com a maré. A entrada limitada de água doce deixa as águas do lago turvas e salgadas. Esta planta, chamada acetabulária, é uma alga verde. É um dos maiores organismos unicelulares do mundo. Cada haste com uma taça na ponta é uma planta unicelular diferente. Cristalina na aparência, ela fica empoeirada com o calcário dissolvido e absorvido na água, tornando as folhas mais rígidas e permitindo que a planta fique em pé. O povo caribenho também vive aqui. Com poucos predadores nesse lago de água salgada, esta criatura, normalmente noturna, passeia livremente durante o dia. Centenas de ventosas em cada braço o ajudam a se prender no chão, segurar presas e a movimentar-se. Elas contêm receptores que permitem que o polvo sinta o sabor do que toca. Ele tem 3 corações. 2 bombeiam o sangue pelas guelras, enquanto um terceiro circula o sangue pelo corpo. O sangue do polvo tem uma molécula com base de cobre, chamada de hemocianina, que transporta o oxigênio e dá a ele esse tom azulado único. O sistema circulatório evolui para ser mais eficiente em águas frias. Então, no calor dos trópicos, o povo caribenho não conta com a rapidez para escapar dos predadores. Sua primeira opção de defesa é o disfarce. Ele usa sua semelhança ilusória para se enrolar em uma planta e mudar de cor e textura para camuflar-se. Enquanto fica de olho nas ameaças. Fora do esconderijo, seus instintos rapidamente entram em ação quando ele pressente o perigo. Ele expele um jato de água em direção ao problema. O povo caribenho também cria distrações alterando a sua aparência. Ele se alonga para parecer maior ou faz mudanças drásticas de cor. Se tudo falhar, ele solta tinta para cegar ou desorientar seu predador, fugindo em segurança. As paisagens espetaculares das Bahamas têm sido formadas desde a Era Jurássica. Em uma evidência que, abaixo da superfície, demonstra que as forças geológicas continuam ativas. Um modelador importante da geografia é a subida e a descida dos níveis do mar. Cavernas e buracos azuis oferecem acesso exclusivo para a observação em primeira mão. A haloclina marca o ponto de encontro entre a água doce e a água do mar.
Assim como a água e o óleo, a diferença de densidade faz com que a água doce mais leve fique em cima, como o óleo em um molho de salada. Os materiais orgânicos, como as folhas, ficam presos e, enquanto se descompõem, oferecem um visual dramático dessa transição. Como no passado, esse ponto de interação é onde a pedra calcária se dissolve mais ativamente e até desmorona. Longe de estarem completas, essas cavernas e crateras ainda estão em construção. Elas serão profundamente afetadas se o aumento dos níveis do mar elevar a haloclina ou inundá-la completamente com água do mar. Além dos buracos azuis, as Bahamas também são famosas por suas praias de areia branca que aumentam e diminuem com as marés. Uma quantidade aparentemente interminável de areia foi produzida pela vida marinha encontrada nessas águas rasas e mornas por milhões de anos e modelou milhares de ilhotas. Algumas são ocupadas por criaturas extremamente raras, como a iguana de White Key. Iguanas são um tipo de largato tropical, que geralmente alimentam-se de plantas, mas também são conhecidas como carnívoras oportunistas. A iguana de White Key é um réptil antigo, com tons distintos de vermelho e laranja em seu corpo escamoso. No clima seco das Bahamas, as iguanas alimentam-se de plantas e frutas suculentas para manterem-se hidratadas. Depois de consumirem flores e frutas no chão e nas árvores, elas espalham as sementes pela ilha. Elas são répteis fortes e poderosos. Garras e pernas robustas colaboram para uma movimentação eficiente pelo terreno. A maioria das iguanas aqui são machos. Eles apresentam sua coloração mais viva durante a temporada de acasalamento, quando a briga por território fica mais intensa. A dominação da praia é o objetivo de hoje. Essa iguana demonstra sua agressão ao grupo balançando a cabeça. A crista de espinho faz com que ela pareça maior para as outras. Ele também ameaça os rivais abrindo a boca. O confronto resulta em uma tomada de poder. A iguana dominante conquista o território por agora. Acredita-se que as iguanas de White Key tenham evoluído de duas espécies principais, mas esse grupo tornou-se uma subespécie distinta. Nas Bahamas, todas as espécies de iguanas estão ameaçadas devido à introdução humana de ratos, cães e gatos. Aqui, em White Key, a população foi devastada por uma espécie de guaxinim, que precisou ser removida antes que acabasse com a colônia inteira. Essas iguanas ainda estão criticamente ameaçadas. Restam menos de 1.500 e elas vivem apenas aqui, em White Key.
O conflito entre os machos é agravado por um drástico desequilíbrio. Mais de 80% da população é de machos. Os pesquisadores estimam que a culpa seja das temperaturas mais altas durante a incubação. Isso cria um perigoso gargalo populacional. As fêmeas acasalam apenas uma vez por ano e produzem de 6 a 8 ovos. Uma das raras fêmeas fica de guarda no arbusto. Ela provavelmente cavou seu ninho na base dessa árvore. E ficará de vigia até a eclosão dos ovos no outono. Os balanços de cabeça podem ser uma demonstração de acasalamento entre as iguanas. Mas aqui é um sinal agressivo para afastar os invasores. E tentar proteger a nova geração de iguanas de Waikiki. Fora do alcance das ilhas e ilhotas, os tubarões também estão ameaçados em uma escala global. As Bahamas é pioneiras em sua proteção e pelo menos 40 espécies são encontradas aqui. As espécies grandes, como o tubarão galha branca, são facilmente encontrados nadando nas profundas águas azuis. Os manguezais abrigam cações-limão e tubarões-lixa jovens e em reprodução. Outros vagueiam pelos recifes para se alimentar de peixes ósseos. Muitas espécies estão especialmente adaptadas para explorar o fundo arenoso, desenterrando moluscos e crustáceos. As sensíveis ampolas de Lorenzini, ao redor de seus focinhos, são encontradas em tubarões e raias para encontrar as presas. A referência do tubarão-martelo é apropriada para a raia chita. Ela se move como um pássaro para encontrar moluscos e peixes nesse habitat de areias rasas. Ela é uma das maiores raias das Bahamas. Apesar de sua aparência delicada, ela tem uma envergadura de até 3 metros. E chega a pesar 230 quilos. Embora seja grande, não está imune aos predadores. Esta raia não tem a cauda. Provavelmente foi arrancada por uma mordida de tubarão ou de moreia pintada. Esta pequena raia amarela é membro da família das Urotrigonidae. Seu formato corporal permite que ela viaje por terrenos acidentados através de movimentos de ondulação. Esta é uma espécie muito menor, com nadadeiras peitorais que medem apenas 35 centímetros. Ela procura alimentos como caranguejos, larvas, usando os poros eletrosensoriais que tem na boca. Então, bate suas nadadeiras para afastar a areia e expor sua presa. A raia amarela tem visão panorâmica. Ela pode perceber predadores em qualquer direção.
Ela manobra e camufla-se para evitar caçadores rápidos, especialmente os tubarões-tigre. Apesar de não ser agressiva, sua ferroada é mais tóxica do que um golpe de uma raia-prego, que é muito maior. Assim, tão bem camuflada, essa criatura pode causar ferimentos acidentais caso um banhista pise nela. Os pássaros que vivem nas Bahamas são geralmente personagens coloridos. Que alimentam-se de peixes e crustáceos das águas ao redor. E frequentemente fazem ninhos no solo. Mas há algumas exceções. Os sabiás das Bahamas e os sabiás da praia fazem ninhos no topo das árvores em Cat Island. Seu colorido discreto o disfarça entre os galhos. As mães chocam os ovos por cerca de 2 semanas. Esses eclodiram recentemente. Com os filhotes seguros no ninho, esta mãe sobe para um galho mais alto para vigiar com mais cuidado. Os pais vasculham a área por insetos para alimentar seus filhotes, que estão constantemente famintos. O sabiá das Bahamas é mais parecido com a espécie de Galápagos. Ele é maior do que o sabiá da praia, mas são quase idênticos para os inexperientes. O sabiá das Bahamas canta melodicamente em galhos altos, muito diferente dos pássaros locais. Eles nascem cegos e indefesos. Mas os filhotes, porém, desenvolvem-se rapidamente. Esses jovens estarão empenados e prontos para voar em cerca de 14 dias. Mas os pais continuarão alimentando-os por mais tempo. Em outro lugar, a exuberância do mangue esconde as dificuldades desse ambiente. Os mangues prosperam aqui porque outras plantas não conseguem competir. Elas não toleram os níveis de sal presentes na lama. Os mangues vermelhos evoluíram fechando suas células para o sal quando a maré sobe. Enquanto os mangues pretos crescem suas raízes verticalmente para capturar oxigênio sobre a superfície da água, enviam o excesso de sal para as folhas mais velhas para descontaminar a árvore. As folhas em decomposição do mangue são parte crucial da cadeia alimentar nas Bahamas. Elas alimentam bactérias e plânctons, fornecendo nutrientes para criaturas maiores nessa cadeia. As águas rasas e o emaranhado de raízes protegem várias espécies jovens até que tenham tamanho suficiente para competir nos recifes. Mas entre os galhos e raízes do mangue, inúmeros invertebrados, como crustáceos e moluscos, habitam permanentemente. Os aratus passam a maior parte do tempo no mangue vermelho, mas não conseguem respirar o ar diretamente. Eles precisam ficar próximos o suficiente da água para repor uma película de água que permita sua respiração. As
pontas afiadas em suas patas ajudam a escalar galhos e alcançar folhas que compõem grande parte da sua dieta. Essas garras grandes também o ajudam a andar pelo mangue. E tem outra função mais agressiva. Este macho, caracterizado por suas garras vermelhas maiores, intimida o outro menor, forçando-o a se afastar. O caranguejo menor recua um pouco. O caranguejo maior dá o seu recado. O menor se afasta e deixa o macho maior dominar o seu galho. Um exemplo elegante da família dos caracóis e lesmas é a lesma do mar. Ela é uma lesma marinha, que não tem a concha externa como seus primos caracóis. Esse animal é caracterizado por duas saliências que lembram orelhas de coelho. Essa estrutura em forma de tromba é chamada de sifão e é usada para sugar água para a respiração. Apesar de alimentar-se de algas, quase um quarto do que consome é areia. O sedimento a deixa pesada e vulnerável a predadores. Mas dentro do seu corpo mole tem um mecanismo de defesa eficaz. Como o polvo, seu parente distante, a lesma do mar solta uma tinta quando é perturbada. As substâncias químicas da tinta irritam os predadores e permitem que ela escape. O peixe-borboleta desenvolve-se nas águas rasas do manguezal. Suas características mais notáveis são manchas escuras que parecem pupilas. Os pesquisadores acreditam que este olho grande cria a ilusão de que o peixe seja maior, impedindo o ataque de predadores. Quando algo se aproxima, o peixe-borboleta vira seu olho falso em direção à ameaça, incentivando um ataque ao seu rabo, em vez da cabeça, enquanto ele escapa. Seu olho verdadeiro é coberto por uma listra negra, o que aumenta a ilusão de ótica. Ele normalmente alimenta-se de pequenos invertebrados. Mas este carnívoro morde uma água-viva com dentes parecidos com cerdas. Ele não é intimidado pelo verme do fogo, apesar de sofrer repetidas ferroadas. Quando adulto, o peixe-borboleta muda-se para os recifes rasos, com menos de 20 metros de profundidade. Seus focinhos permitem que eles alcancem fendas nos corais, encontrando outras criaturas como larvas. Eles encontram parceiros ainda jovens e são uma das poucas espécies monogâmicas de peixe. São os peixes-borboleta mais comuns e geralmente são vistos nadando juntos no recife.
Os recifes de corais, onde os peixes borboletas vivem, prosperam nessas águas há milênios. O acúmulo de seus restos calcificados se transformou na rocha calcária que forma a base das Ilhas das Bahamas. Ela foi medida a profundidades de 8.000 metros. Os corais existem em inúmeras cores e formas e adaptam-se a diferentes profundidades, temperaturas, marés, correntes e disponibilidade da luz solar. Os corais moles, como gorgônias e leques do mar, posicionam-se em lugares de forte fluxo de água. Os corais se acumulam aos milhões para a formação dos recifes. Um dos exemplos mais espetaculares é o coral chifre de alce, que tem este nome por seu formato peculiar de chifre de veado. Ele é mais comumente encontrado no oeste do Atlântico, a 5 metros da superfície, onde o sol é mais forte. O coral chifre de alce é muito vulnerável a doenças, predadores, furacões e clareamento causado por temperaturas extremas, que são os vilões do abatimento de corais no mundo. Especialistas estimam que as perdas dessa espécie estejam entre 80% e 98%. Quase extinta em muitas partes do Caribe, essa faixa sobrevivente na reserva terrestre e marinha de Exuma Key desempenha um papel fundamental para proteger os corais internos e praias da forte arrebentação. É raro encontrar uma colônia de chifre de alce tão viável em outra parte do mundo, sugerindo que reduzir o impacto humano pode proteger esse ecossistema vulnerável e torná-lo mais resistente aos estresses ambientais. O mar aberto ao redor das Bahamas compõe a maior parte do território do país. Mas apenas uma pequena fração de sua vida selvagem vive aqui, muito menos que nos ricos habitats costeiros. Os animais que prosperam aqui estão em constante movimento, permanentemente em busca de alimento, parceiros ou abrigo. Quando a chuva cai, ela é filtrada pela rocha calcária, removendo a maior parte dos sedimentos. A falta de matéria orgânica significa menos plânctons, o que afeta as espécies selvagens que habitam essas águas. As baleias modernas são divididas em 2 grupos, baleias de barba e baleias de dentes. As baleias de barba possuem um sistema de filtragem em vez de dentes. Elas ingerem milhares de quilos de organismos marinhos, como plânctons, junto com a água do mar. Essas baleias raramente são encontradas nas Bahamas, porque não existem plânctons suficientes para mantê-las. A população de baleias locais geralmente são de variedade dentada. Elas usam um sonar chamado de ecolocalização para caçar presas maiores como lulas e peixes. Tanto as cachalotes quanto as bicudas de Blainville usam os cânions profundos que rodeiam as ilhas para mergulhar a mais de 1 quilômetro de profundidade por mais de 1 hora para alimentarem-se. Cada cachalote consome até 1 tonelada de lulas diariamente. Uma das espécies mais procuradas é a lula-joia.
Ela é encontrada a 2 quilômetros de profundidade, tranquilamente dentro do alcance da cachalote. À noite, a lula-joia sobe para as águas mais rasas para alimentar-se. Seus olhos são assimétricos. O olho maior procura comida, enquanto o menor vigia os predadores abaixo. A quantidade de lulas necessárias para alimentar as cachalotes sugere aos pesquisadores que a lula-joia geralmente seja encontrada em cardumes. A ecolocalização é uma estratégia fundamental usada pelas cachalotes para localizar os cardumes nas profundezas. No vasto mar aberto das Bahamas, viajar pelo oceano pode exigir muita energia, principalmente para espécies pequenas. Mas um peixe viaja gastando pouquíssima energia. As rêmoras, também conhecidas como peixe-piolho, pegam carona com diferentes criaturas marinhas. Assim como os tubarões, as rêmoras não têm bexigas natatórias para ajudá-las a boiar. Por isso, não são boas nadadoras. Existem 8 espécies diferentes de rêmoras, que variam entre 17 centímetros e 1 metro de comprimento. Elas se prendem aos hospedeiros com sua nadadeira dorsal modificada. Um disco achatado no topo de sua cabeça funciona como uma ventosa. A velocidade das espécies hospedeiras fornece um fluxo importante de água sobre as guelras, ajudando em sua oxigenação sanguínea. As tartarugas cabeçudas ajudam as rêmoras a viajarem longas distâncias. Esta rêmora menor prendeu-se a um peixe-papagaio. Embora não sejam parasitas, elas geralmente irritam seus hospedeiros. O peixe-papagaio tenta livrar-se da passageira, mas ela se segura. Esses peixes incômodos e estranhos prosperam nas Bahamas, passeando pelo oceano, descansados e protegidos. Cristina Zenato mergulha nessas águas há mais de 20 anos. Ela e sua equipe dedicam suas vidas a entender melhor toda a variedade de criaturas que habitam os ecossistemas incríveis das Bahamas. Cristina é uma das únicas alimentadoras de tubarão do mundo. Ela está acostumada com este predador importante, o tubarão cabeça de cesto. Eles são a espécie mais comum na região e são conhecidos por sua natureza gentil. Esse tubarão parece conhecê-la. Sob os cuidados de Cristina, eles parecem mais cãezinhos de estimação do que superpredadores. Ao contrário dos humanos, os tubarões têm adaptações para maior recepção sensorial. Além da visão, audição, olfato, paladar e tato, os tubarões também são beneficiados pela eletrorrecepção.
Essa habilidade permite que eles percebam campos eletromagnéticos com uma sensibilidade 5 milhões de vezes maior do que a dos humanos. De longe, a melhor do reino animal. Isso se deve aos minúsculos sensores localizados no focinho. Formam uma rede de poros preenchidos com gelatina chamados de ampolas de Lorenzini, que recebem cargas transmitidas pela água do mar e enviam sinais ao cérebro. Pesquisadores acreditam que elas sejam responsáveis pela assombrosa habilidade de navegação e caça demonstradas por tubarões. Ao longo de muitos anos, Cristina aperfeiçoou a arte de acarinhar as ampolas, colocando os tubarões em um estado de extremo relaxamento. É difícil dizer quem está mais hipnotizado. Esse tubarão ficou tão relaxado que está completamente enfeitiçado por Cristina. Espalhadas ao longo de 170 mil quilômetros quadrados no Oceano Atlântico, as Ilhas das Bahamas abrigam inúmeros ecossistemas. Essas redes interligadas de criaturas estão perfeitamente adaptadas a esses ambientes. Dos cânions do fundo do mar aos bancos de areias e rochas acima do nível do mar. Tão isoladas da humanidade, seus segredos apenas começaram a ser revelados. Assim como o nosso conhecimento, a geografia desse lugar é viva e dinâmica. As maravilhas e belezas das Bahamas ainda proporcionarão novas descobertas por muitas gerações futuras.